semelhantes a Jesus, para a glória de Deus somos um. O primeiro capítulo da doutrina estabelecida por Jesus, que foi o capítulo 5. Nós vamos dar continuidade lendo agora alguns versículos do próximo capítulo, que é o capítulo 6 de Mateus, e a gente vai dar continuidade então ao ensinamento da didaquê. Queria pedir a vocês, se fosse possível, vocês abrirem aí Mateus capítulo 6. Capítulo 6, a partir do versículo 1. Posso fazer a leitura? Eles vão me dar atenção agora? Vamos lá então. Eu vou ler Mateus 6, verso 1. Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistos por eles. Outra sorte não tereis recompensa junto do vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas, e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará diante dos homens. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que por seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Quando jejuares, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque eles desfiguram seus rostos, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Bom, eu quero parar aqui. Eu li do verso 1 ao verso 18, e eu gostaria agora de esclarecer a vocês pontualmente o que Jesus está querendo transmitir para todos nós através desse ensinamento. Primeiro, existe do verso 1 ao verso 18, uma palavra muito forte, que eu acredito que nos interessa a todos, que ele repete por 3 vezes, que é a palavra recompensa. Isso é, todo mundo aqui quer ser recompensado por Deus de alguma forma. Concorda?
Se você tiver oportunidade ao conseguir alguma dádiva divina, você não gostaria de conseguir? Sim ou não? Sim. Bom, Jesus aqui diz para os discípulos que existem 3 coisas que você pode fazer e que com certeza essas 3 coisas irão refletir em recompensas para a sua vida. Que 3 coisas são essas? Boas obras, que é ajudar as pessoas, orações e jejum. Então Jesus disse que Ele vai Deus, nosso Pai, pode nos recompensar por nós fazermos boas obras às pessoas, ao próximo, o que Ele chama de dar esmola, de termos um relacionamento com Deus em oração, e também podemos ser recompensados através do jejum. Isso é, quando você se consagra, se abstendo de alimento em prol de alguma coisa que você queira conquistar de Deus. Mas nessas 3 coisas, Jesus ele tem a preocupação de nos alertar que se elas forem feitas de forma errada, você não será recompensado. E aí eu quero que você preste atenção, porque eu acredito que quase todo mundo aqui já ajudou o próximo, quase todo mundo aqui em algum momento já orou ou continua orando, e acredito que alguns aqui também já jejuaram. A questão é, se você não fizer da forma certa, por mais que você faça, você não vai ser atendido. Então é importante que a gente atente para aquilo que foi falado aqui por Jesus, para que efetivamente o que você espera em Deus e que você quer conquistar em Deus, venha. Primeiro ele mostra que a forma de ser recompensado é quando você faz alguma coisa por alguém, Deus está vendo. Quando você fala com Deus em oração, Deus está te ouvindo. E quando Deus também vê você pagando um preço, abrindo mão de uma coisa muito prazerosa, que é a alimentação, afinal de contas, é muito bom comer. Não é verdade? E quando você abre mão de uma coisa que dá muito prazer, Deus também, Ele atenta para o que a gente pede. Agora, como eu falei para vocês, essas coisas podem ser feitas e Deus ele pode não nos atender se forem feitas de forma errada. Jesus ele fala da primeira coisa, que é as boas obras, e ele fala uma coisa que passa desapercebida em muita gente. Quando Jesus disse, quando você for ajudar alguém, você não deve fazer para aparecer. Isso é, se você faz esperando que as pessoas elas reconheçam que você é uma pessoa boa, ou que elas venham louvar a você pela bondade que você fez, se você espera receber, e se você receber, Jesus ele fala exatamente sobre isso, a partir do momento que você receber dos homens o reconhecimento daquilo que você fez por alguém, porque você faz para que as pessoas saibam que você é bonzinho, Jesus ele diz o seguinte, se você for reconhecido pelas pessoas, então você já foi recompensado. Então Deus não vai te recompensar. Então na prática a gente tem que ter alguns cuidados. Que cuidados são esses? Você se sente tocado em ajudar uma pessoa. Você acolhe uma pessoa na sua casa, você dá uma cesta básica para ela, você pega às vezes algum recurso financeiro e socorre uma pessoa quando precisa. Agora, tenha cuidado quando você fizer essas coisas, porque nós somos tendenciosos, instintivamente, de compartilharmos com as pessoas para que as pessoas saibam que nós fizemos e assim sejamos reconhecidos. E aí começamos a contar para todo mundo. Ah, fulano esteve lá em casa, eu dividi o que eu tenho com ela. Ah, fulano me procurou, eu dei tanto em dinheiro para ela. Ah, fulano está precisando de ajuda, eu acolhi ela na minha casa.
E muitas vezes, sem perceber, nós estamos falando, mostrando para as pessoas as nossas boas obras, porque lá dentro do nosso coração há uma necessidade de sermos elogiados, porque o ser humano gosta de elogio. Nós já temos essa tendência. Você bota uma boa roupa e você quer que alguém fale, você está bonita. Não é assim? Então já temos essa natureza nossa, tendenciosa, de querer reconhecimento. E muitas vezes, aquilo que poderia se tornar uma grande bênção na nossa vida, porque o que muitas pessoas não sabem e por isso não fazem, existem muitas pessoas que mesmo crendo em Deus e se convertendo a Deus, elas são individualistas, isso é, elas só pensam nela, só compram para ela, só se presenteiam, não pensam no próximo, não pensam em ninguém, elas querem de Deus, mas não estão dispostas a dar nada por ninguém, nada para ninguém em troca de algum benefício divino. Então existem muitas pessoas que elas já têm essa natureza, e se todos tivessem um entendimento claro, se todos nós tivéssemos uma visão clara de que quando você faz alguma coisa por alguém, você terá de Deus uma recompensa, nós seremos muito mais solidários. Solidários como? Às vezes você tem em casa 20 pares de sandália. Tem pessoas que são viciadas em comprar sandália. Conhece gente assim? É aberta, é fechada, é em pé, baixa. Tem pessoas que têm seus vícios, né? E às vezes você tem alguém que você conhece, que tem uma situaçãozinha bem difícil, e você prefere manter os 20 pares de sandália guardados no seu armário que dividir pelo menos 2 com alguém. Muitas vezes você tem uma situação farta de alimento, você, graças a Deus, você pode ir ao mercado e fazer a compra para o mês inteiro, mas muitas vezes cruzam no seu caminho pessoas que precisam de algum tipo de ajuda e você não é capaz de você pegar alguma coisa na sua despensa e dar. Às vezes é até visível, eu já presenciei muito isso, quando a gente faz aquelas campanhas assim, irmãos, vamos trazer alimentos para montarmos cesta básica para abençoar os que não têm. E muitas vezes o que vem é farinha, sal, arroz, mais nada. É como as pessoas só comessem isso. E por que muitos fazem assim? Porque na verdade elas não têm aquela sensibilidade de que se ela fosse mais solícita, mais aberta, mais propensa a dividir, tenho certeza, ela teria muito mais. Então, infelizmente, já temos essa natureza, que é uma natureza muito egoísta, e que precisamos romper com essa natureza. Precisamos entender que mais bem-aventurado é dar, está escrito, do que receber. Se você dividir mais, se você ajudar mais, se você socorrer mais, se você acolher, tenha certeza de uma coisa, lá na frente você vai ter muito mais. Por quê? Porque a Bíblia diz, a palavra que diz, que Deus recompensa quem faz as boas obras. E aí tem um outro problema. Dos que fazem, muitos fazem, mas muitas vezes fazem e compartilham, dividem, contam, esperando das pessoas que elas assim sejam vistas pelos homens e sejam reconhecidas. E aí, esses não terão de Deus recompensa, porque já foram, pelos homens, recompensados. Agora eu pergunto, qual a melhor recompensa? A do homem ou a de Deus? Então ajude, não conte para ninguém e Deus vai te recompensar. Segunda situação que Jesus fala sobre recompensa, a oração. A oração é uma coisa fundamental nas nossas vidas. E particularmente, não respondo de uma forma individual por cada um de vocês, mas nesses anos todos servindo ao Senhor, eu percebo que entre muitas coisas que nós fazemos para Deus, a que nós menos fazemos é orar. Você consegue botar
um louvor na sua casa e passar a manhã inteira louvando. Você consegue, de repente, botar um vídeo de uma mensagem de um pregador e ficar ali 1 hora, 40 minutos assistindo. Porém, muitas pessoas, não respondo por vocês, muitas pessoas têm um relacionamento de oração com Deus muito superficial. E a questão é que, quanto menos oramos, menos teremos resultados. Quanto mais oramos, maior serão os nossos resultados. E temos uma outra deficiência nesse processo. Nós, seres humanos, somos tendenciosos a não sermos constantes. Então você quer algo de Deus, aí você vai e fala com Deus em oração. E se ele não responder imediatamente, você não fala mais com Deus sobre esse assunto. No fundo, pessoas que oram, normalmente elas interrompem a oração depois de alguns dias, é porque lá dentro elas não têm uma total certeza que Deus irá atendê-las. Porque quando você tem convicção de que Deus ele pode e que ele quer atender o que você está pedindo, a você orar o tempo necessário para que a coisa acontecesse. Até Jesus fala sobre isso, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A maioria das pessoas elas têm uma média, né, pelo que eu já ouvi, conversas, às vezes em aconselhamento, histórias. Normalmente as pessoas elas têm um hábito de orar 5 minutos, 10 minutos por dia, quando oram todos os dias. Mas se nós tivéssemos o compromisso de pelo menos 1 hora do dia, todos os dias, falarmos com Deus e colocarmos para Deus pontualmente todas as nossas necessidades, eu tenho certeza que muita coisa que ainda não aconteceu na nossa vida já teria acontecido. Na verdade, muitas coisas não acontecem não é porque Deus não quer. Somos nós que não queremos. Porque não temos um relacionamento intenso de oração com Deus. Então nós precisamos mudar esse hábito. Precisamos entender que de todas as pessoas que nós conversamos diariamente, a gente conversa com pai, com mãe, com marido, com filho. A pessoa que nós deveríamos manter o maior relacionamento entre todas essas deveria ser Deus. E com certeza, se isso acontecer, tenha certeza de uma coisa: muita coisa na sua vida vai mudar. Só que Jesus também ele apresenta o que de fato pode impedir de Deus ele atender essas orações. E aí ele traz alguns alertas, e alertas eu quero trazer para vocês aqui. Ele diz que nós não devemos agir como os hipócritas, que gostam de fazer largas orações nas praças, querem ser vistos pelos homens. E aí Jesus diz que esses também já receberam a sua recompensa. Cuidado que nós temos que ter é que algumas pessoas também elas acabam orando, não porque elas querem que Deus atenda, mas porque elas querem que as pessoas vejam que ela ora bonito. Por exemplo, eu já participei de reuniões e quando alguém era convidado a orar, a pessoa fazia impostação de voz. Amado Deus, nós estamos aqui nesse momento, Tu és poderoso, acreditamos que Tu és o Deus da eternidade. E aí você vê a pessoa fazendo, impostando a voz, fazendo assim uma colocação tão eloquente. Eu me pergunto, né, por que será que ela fez isso? Para mostrar. Ela não fez porque ela está conversando com Deus. Ela fez para que os outros vejam que ela ora bonito. E Jesus disse, não faça isso como os hipócritas, como os fariseus, que fazem largas orações, querem ser vistos pelos homens. Aí ele dá um outro alerta sobre a oração. Não façam como os gentios que pensam que por muitas repetições serão ouvidos. Bom, todo mundo que conhece a oração do Pai Nosso, conhece, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado é o seu nome. Quem aqui já fez a oração do Pai Nosso repetindo várias vezes?
Levante a mão. Bom, olha as palavras ditas por Jesus. Não façam como gentios que pensam que por repetir suas orações, pelo muito falar, fazer orações repetitivas, serão atendidos. Agora, vamos assim raciocinar, nesse momento que nós nos relacionamos com Deus, a falta de coerência de quem ora dessa forma. Você imagina que você tem um filho, e você está andando na rua com o seu filho, e o seu filho pede uma bola. Quem tem criança, pai, dá uma bola. Aí, um filho seu diz assim: poxa, mãe, compra uma bola para mim. Gostaria tanto que a senhora me desse uma bola. A senhora pode comprar uma bola para mim? Aí você fica com aquele coração mexido, né? Você está com pouco dinheiro, mas o jeitinho que pediu, você não resiste. Quando você vai ver, você nem que seja aquela bem simplesinha, você vai lá e compra, né? Agora, imagine que agora o seu filho faça diferente. Mãe, eu quero uma bola, 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 eu quero uma bola. Quais serão as suas palavras? Aí você imagina a pessoa, ela dobra o joelho na presença de Deus e diz assim: Pai nosso que está no céu, Pai nosso que está no céu. Pai nosso está no céu, Pai nosso está no céu. Pai nosso está no céu, Pai nosso. Eu pergunto, você acha que Deus vai lhe ouvir? Vai mandar se calar, exatamente. Por que muitas pessoas não são atendidas? Porque muitas vezes elas fazem da forma errada. Você não vai ser atendido porque você repete muitas vezes. A oração que tem valor para Deus não é oração bonita, é oração sincera. Quanto mais sincero você for com Deus, mais rápido Ele vai te atender. Porque Deus busca pessoas que oram com um coração sincero. E muitas vezes na oração, outras pessoas tropeçam exatamente por não existir sinceridade. Vou dar um exemplo prático do Pai Nosso. Você fecha os seus olhos e diz assim: Pai Nosso que está no céu, santificado é o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade. Opa! Você disse para Deus: seja feito a sua vontade. Mas você acaba de orar e em vez de você esperar Deus mostrar qual é a vontade dele, você faz o quê? A sua. Então por que você disse para Deus seja feita a sua vontade se você não vai fazer a vontade de Deus? Aí vai mais além. Ele diz assim: perdoa as nossas dívidas como temos perdoado os nossos devedores. Você fala isso na oração ou na reza, como falam, e você é intrigado com a sogra, intrigado com o vizinho, intrigado com a irmã, mas você vai lá e ora. Vem cá, você está sendo verdadeiro ou você está sendo hipócrita? Então, muitas pessoas elas não são atendidas porque a oração delas não é verdadeira, não é sincera. Outro detalhe muito importante na oração do Pai Nosso é que ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que Jesus quis dizer? Que nas nossas orações nós podemos pedir ao Senhor para que Ele supra as nossas necessidades. As pessoas normalmente elas não pedem as necessidades, elas pedem as vaidades. Deus ele é comprometido com as suas necessidades, não com as suas vaidades. Ah, então eu não posso ter vaidade? Pode. Vaidade não é pecado até que não se transforme numa idolatria, que é a obsessão pela vaidade. O que é vaidade? São coisas vãs. Deus não é comprometido com a vaidade, Deus é comprometido com a necessidade. Na prática é assim: você tem o seu carrinho e você quer trocar por uma Hilux. Glória a Deus, alguma coisa de errado em você ter uma Hilux? Não, mas tenha com o seu trabalho, com o seu esforço, com a sua economia e não com a sua oração.
Porque essa responsabilidade não é de Deus. Deus só tem que me dar. Não. Então ele já nos ensina, na oração do Pai Nosso, pedir aquilo que é necessário. Outra coisa muito forte que a gente aprende na oração do Pai Nosso é que você diz assim: livra-nos da tentação. Foi isso que diz no Pai Nosso? Livra-nos da tentação. O que ocorre? Muitas vezes nós caímos nas tentações por dois motivos. Primeiro, porque não oramos por isso. E segundo, porque nós depositamos a nossa confiança em nós mesmos. Você acha que você nunca vai cair. Então, não, eu não, de maneira nenhuma vou fazer isso não. Fulano pode fazer, eu não. E aí você cometeu um grande erro. Porque quando você confia em si mesmo, significa que o seu tropeço é certo. Nós sofremos muitas tentações. Você pode sofrer uma tentação e muitas vezes roubar na empresa que você trabalha. Quando todo mundo leva alguma coisa para casa, você é o único que não leva para casa da empresa. Já viu? Você trabalha no escritório que todo mundo leva caneta, leva grampeador, leva não sei o quê. E se todo mundo leva, eu também vou levar. Você pode sofrer tentação na área sexual. Você pensa que você é a pessoa mais firme que existe na face da terra e que você nunca vai cair. Aí é que você cai. Você pode sofrer tentação muitas vezes no seu temperamento, quando o diabo usa alguém para tirar você do controle de fazer uma besteira. Se nós tivéssemos o hábito de demonstrarmos para Deus a nossa dependência, dizer assim: Deus, me livra dessas tentações, eu tenho certeza que muita coisa na nossa vida seria muito mais fácil. Mas como nós não temos o hábito de falar isso com Deus, automaticamente, quando as tentações vêm, quando a gente percebe, a gente já tropeçou. Então, o Pai Nosso, ele não é uma oração para ser repetida. O Pai Nosso é um modelo de como nós nos relacionamos com Deus e quais são as prioridades que temos que colocar perante Deus. Que prioridades são essas? Quando você diz assim: Pai Nosso que está no céu, venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade. Você está tendo consciência ao falar com Deus que nem tudo que você vai pedir é da vontade dele. Então você, mesmo não tendo certeza, você diz: seja feita a sua vontade. Ah, Marcelo, mas qual a importância disso? Vamos dizer que uma jovenzinha dessa aqui quer casar de qualquer jeito. Aí ela tem um vizinho da frente que ela se apaixonou. Certo? Quantas jovens nós temos solteiras aqui? Levante a mão. Só uma, duas, três. Aí você se apaixonou pelo rapaz que mora na frente. Certo? Aí você acha ele lindo. Olha que menino lindo. É com ele que eu quero casar. Aí você começa: Deus, eu quero ele. Deus, eu quero. Deus, eu quero. Deus me dá. Deus me dá. Deus me dá. Deus me responde. Deus, ele é minha bênção. Deus, eu preciso. E aí de repente tudo dá certo. Aí você vai lá, ele se interessa por você, você casa. Um ano depois você está apanhando, está sendo traída, está te agredindo, está uma série de coisas. Aí você diz: Deus, mas não foi fruto da minha oração? Mas você colocou para Deus: seja feita a sua vontade? Não. Então quando você vai falar com Deus, vai falar com o Pai, seja feita a sua vontade, você está se protegendo de estar fazendo um pedido errado. Porque se aquilo não acontecer, com certeza é porque não foi a vontade de Deus. Ah, Marcelo, então onde eu paro de orar para me saber se é a vontade de Deus ou não? Se você começa a orar por um assunto e persevera naquele assunto, e você diz: seja feita a sua vontade, o que vai acontecer é que, se não for a vontade de Deus, Deus vai dizer para você: não, concorda. De alguma forma Deus vai dizer: não, isso não é bom para você. Opa, sim senhor, não quero mais. Não está mais aqui quem estava pedindo. Então, o Pai Nosso, ele vai revelar a forma que nós nos apresentamos perante o nosso Pai. Vai nos mostrar
que nós precisamos sujeitar Ele sempre às nossas decisões, seja feita a sua vontade, que nós precisamos aprender que o nosso Pai, Ele é comprometido com nossas necessidades, aprender que eu preciso perdoar, porque se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Inclusive, no final do texto sobre oração, Jesus fala isso: se vós não perdoardes as ofensas uns dos outros, vosso Pai Celestial não perdoará a vossa ofensa. Então, na realidade, quando eu entro na presença de Deus, eu tenho que sondar meu coração se eu tenho mágoa. Marcelo, e se eu tenho mágoa, o que eu faço? Diga para Deus: Deus, fulano me magoou, me entristeceu e me feriu, mas eu quero declarar que ele está perdoado. E perdoar alguém, já falei isso aqui outras vezes, mas para quem está talvez me ouvindo pela primeira vez falar sobre esse assunto, perdoar alguém não é tornar a pessoa que cometeu o erro impune. Perdoar alguém é você dizer para Deus que você não quer ser mais juiz. Porque quando você não perdoa a pessoa, você quer que ela pague por aquilo. Ai, fulano tem que pagar por isso. Quando você diz para Deus, ela está perdoada, você diz assim para Deus: Deus, o que ela fez, ela vai prestar conta ao Senhor. Eu não quero ser mais juiz. Então você transfere para Deus a responsabilidade de Ele avaliar se aquela pessoa merece ou não ser penalizada. Então você não está, ao liberar perdão, removendo da pessoa a condição de pagar pelo que fez. Pelo contrário, talvez, depois que você entregar para Deus o papel dele de verdade de ser juiz, talvez é aí que ele julgue. E automaticamente você fica livre. Você já viu uma pessoa que não perdoa? Ela é amarrada. Porque ela está sempre lembrando, sempre pensando. Cruzou com a pessoa, ela lembra. Pensou naquilo, ela lembra. E aquilo faz muitas vezes mais mal a você do que propriamente a pessoa. Então faça o quê? Libere ela perante Deus. Então, no ensinamento, para Deus ali ouvir nossas orações, precisamos efetivamente perdoar as pessoas que nos feriram. E tenham cuidado. Qual cuidado? Satanás, ele assim, é tão sutil, tão enganoso, que você pode pensar que perdoou e no fundo você não perdoou. Por quê? Porque você deu um outro nome à mágoa, né? A falta do perdão. Que nome você deu? Você não tem mais nada contra fulano, não. Está perdoado. É mesmo. E o que é que você tem? Para mim não fede nem cheira. Opa, você tem. O quê? Indiferença. Se Jesus disse para os seus seguidores que nós temos que amar os inimigos, então significa que eu não tenho que guardar nenhum sentimento negativo contra ninguém. Eu tenho que ter no meu coração um único sentimento, o de Deus. Qual é o sentimento de Deus? Amor, misericórdia. É isso que nós temos que ter dentro do nosso coração. E a terceira situação que Jesus fala sobre recompensa é o jejum. Muitas pessoas não sabem, mas o jejum é um meio de graça poderosíssimo para nos dar vitória em causas difíceis. Principalmente nas causas que estão relacionadas à interferência espiritual das trevas. Porque Jesus disse que castas de demônios são muitas vezes removidas com jejum e oração. E já que a gente está falando sobre jejum, eu gostaria de ensinar vocês, explicar direitinho o que é o jejum e como jejuar. Primeiro assim, que o jejum, a palavra jejum no nosso dicionário diz abstinência total ou parcial de alimentos. Então, se você faz algum propósito com Deus que não está relacionado à alimentação, não é jejum, é voto. Eu vou fazer um jejum de televisão. Você come televisão?
Não, né? Se você comesse televisão, tudo bem. Você estaria fazendo um jejum de televisão. Ah, vou fazer um jejum de WhatsApp. Já viu alguém mastigando um celular na boca? Não, né? Você pode fazer um voto. Vou ficar tantos dias sem mexer nisso aqui porque eu quero me consagrar. Agora, o que de fato é o jejum? O jejum, quando você, ou parcialmente ou totalmente, você abre mão de uma coisa que é, para todos nós, muito prazerosa, né? Porque é uma coisa que lhe dá muito prazer a hora da refeição, né? Quando você abre mão de algo que é muito prazeroso, como alimentação, você está dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim, o Senhor é mais importante do que o meu sustento, do que a minha alimentação. E aí, como você pode fazer esse jejum? Existem várias formas de você jejuar, e a forma correta é aquela que o Espírito Santo coloca no seu coração. Por exemplo, eu vi um caso de uma irmã que ela fez 3 dias de jejum e foi um jejum parcial. A única coisa que ela comeu foi pão e água. E no terceiro dia, ela foi para uma reunião, e naquela reunião ela foi curada de um câncer de mama grave, que já estava avançado. O jejum dela fez com que Deus tivesse misericórdia e ela fosse curada. O líder lá na hora recebeu uma revelação: olha, Deus está me mostrando que você tem um câncer de mama, vá para casa, faça o exame de novo e você está curado. Ela foi lá, fez o exame e sumiu. Então ela foi curada. Inclusive ela até congrega conosco. Então ela foi agraciada através de se abstendo de toda alimentação, somente ingerindo pão e água. Sim. Existem jejuns que estão relacionados a você abrir mão de uma refeição. Vamos dizer que a sua melhor refeição seja o almoço. E aí você toma café, ou merenda, né, como vocês falam aqui, e na hora do almoço vocês não comem. Aí à tarde você vai e faz o quê? Merenda. Não é? À tarde? À tarde é janta aqui? Não, é merenda. Teve até uma pessoa que me perguntou, eu falei assim: se eu abrir mão do almoço, aí quando chegou o horário da tarde eu almoço. Então você não abriu mão do almoço, você só mudou o horário de comer o almoço. Então você vai abrir mão daquela refeição, e aquela refeição você não vai ingerir naquele horário, e nem depois, porque você está jejuando. Ou você pode também fazer um jejum por horas. Eu vou ficar do horário de meia-noite às 3 da tarde, eu não vou me abster, não vou ingerir nenhum tipo de alimentação. Aí quando chega o horário das 15 horas da tarde, você ora, entrega, e aí você come aquilo que você sentir vontade de comer. Agora, o melhor jejum é aquele que o Espírito Santo toca no seu coração. Então, quando eu digo assim, vai jejuar, peça para que o Espírito Santo fale com você, mostre a você, toque em você, e aí em cima da sua necessidade, e desse relacionamento que você está construindo com Deus, você pode estar jejuando. Só gostaria de dizer que jejum é uma forma de alcançarmos muitas graças e favores de Deus. Eu mesmo já conquistei muitas vitórias através desse propósito de estar jejuando. Agora, Jesus também alerta, como ele alertou tanto das boas obras e como da oração, ele alertou que nós não deveríamos também ficar contando para as pessoas que nós estamos o quê? Jejuando. Aí acontece mais ou menos assim: você faz aí 2 dias de jejum só à base d'água, não come nada. Aí quando você termina, né, a vitória está vindo do céu, aí você chega e começa: 2 dias fiquei sem comer nada. Aí você começa a contar para todo mundo.
mas aí o que acontece? Deus ele leva muito em consideração a motivação que leva você a falar. Eu posso, por exemplo, ir na sua casa e você fica assim, não, tome um café. Eu disse, não quero não, obrigado. Não, mas tome um café. E aí eu falo para você assim, não, porque eu estou num propósito. Ah, eu falei porque eu quis aparecer, ou eu falei porque eu quis te conscientizar que eu estava me separando para Deus. Eu falei porque eu queria que você entendesse que eu estava me separando para Deus. Mas a motivação não foi querer mostrar que eu estava fazendo. Foi circunstancial. Você pode muito bem chegar para sua mãe e dizer, não, mãe, eu estou num propósito com Deus aqui, eu vou comer mais tarde. Pronto, resolveu. Agora, quando intencionalmente você quer mostrar para as pessoas, uma vez eu estava com o irmão passou perto de mim, estou com uma fome. Ah, irmão, não tem problema não, vamos comprar um lanche. Não, estou jejuando. Então, o próprio Jesus, ele alerta e diz, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto e não mostre para ninguém que estás jejuando. Para que o teu pai, que está vendo que você está fazendo isso ocultamente, te recompense publicamente. Amém? Vamos dar continuidade então aqui aos ensinamentos? Agora eu vou ler o verso 19 do capítulo 6. Eu gostaria que vocês também me acompanhassem. Não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem os consome, onde ladrões minam e roubam. Mas ajuntais para vós tesouro nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem os consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A gente vive hoje uma sociedade que é chamada de sociedade capitalista. Isso é, você é educado durante boa parte da sua vida que qualidade de vida e ser bem-sucedido é ter dinheiro. É mais ou menos assim. Você tem um indivíduo, ele bate na mulher, tem 3 amantes, cai bêbado na esquina, mas ele tem muito dinheiro. Aí as pessoas, quando cumprimentam ele, falam assim, esse aí é um cara bem-sucedido. E você acha que isso é ser bem-sucedido? Você está com a família destruída, dependente do álcool, viciado, e só porque você tem muito dinheiro, você é bem-sucedido? Mas a sociedade passa uma imagem que ser bem-sucedido é ter dinheiro, o que não é verdade. Uma sociedade passa a imagem também de que a felicidade está relacionada em ter o quê? Dinheiro. Eu sempre digo assim, se ter dinheiro fosse sinônimo de felicidade, rico não se separava, não usava drogas e nem tentava se suicidar. Concordam? Quem não tem dinheiro acha que a felicidade está no dia que ela tiver muitas condições financeiras. E quem consegue muito dinheiro percebe que depois que ela teve, ela não encontrou a felicidade. Esses dias eu estava vendo aí no Face um desses famosos empresários bem-sucedidos que até morreu. Alguém sabe o nome dele? Que foi responsável pelos iPhones, né? Que conseguiu realmente aí se tornar um dos homens mais bem-sucedidos no mundo nessa questão empresarial. Nos últimos dias dele, ele faz um depoimento dizendo que, na verdade, ele estava equivocado sobre o conceito que ele tinha sobre enriquecimento. Ele descobriu que viver bem não é ter muito dinheiro. Mas claro que eu não estou dizendo aqui para vocês
que vocês não devem trabalhar para uma qualidade de vida melhor. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero exatamente ir na essência do que Jesus quis passar quando ele diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem corrói, mas antes ajunteis tesouro no céu. Jesus, conhecendo o coração do homem, e esse problema não é de hoje, na época dele já existia isso, as pessoas elas fazem inúmeros sacrifícios para ter dinheiro. Você quer ver um exemplo? Tem pessoas que elas acordam às 5 da manhã, vão para o trabalho, chegam no trabalho, vão para a faculdade, saem da faculdade, chegam 11 horas de casa, ainda vai estudar, para no dia seguinte levantar às 5 horas da manhã. E isso muitas vezes num tempo aproximado de 5 anos, que é o período que as pessoas elas estudam para se formar. Todo mundo acha que essa pessoa é o máximo, porque ela se dedica integralmente em conseguir seus objetivos. Quais? Financeiros. Se porventura um pai de família ele tem um emprego e aí alguém faz uma proposta para ele e diz assim: olha, eu vou te dar, tem um emprego para você no Rio de Janeiro, aqui você ganha 800, lá você vai ganhar 3.000. E aí ele chega para a esposa e fala assim: mulher, arrumei um empregaço, vou para o Rio de Janeiro, vou ganhar 3.000 reais. O que a mulher faz? Vai! O dinheiro dele é mais importante que a presença. E não sabe as consequências que vão desencadear na vida dos filhos por ele ter ido embora. E por que fazem isso? Por causa do valor que dão ao dinheiro. Muitas vezes as pessoas elas se desdobram para conseguir conquistar as coisas nessa vida. Pagam preços caros. Passam noites em claros acordados. Muitas vezes fazem sacrifícios físicos enormes. Por causa do quê? Do dinheiro. Mas dificilmente você vê pessoas fazerem tais sacrifícios pelas coisas de Deus. Você quer ver um exemplo? Se eu falo assim: irmãos, vamos durante 7 semanas nos reunir em oração 10 horas da noite para que Deus ele opere na nossa vida. Aí você diz assim: ai, mas todo dia 10 horas da noite sair de casa é muito cansativo. Mas você sai todo dia 5 horas da manhã com chuva, sem chuva, para ir para o trabalho. Mas por que vai? Por causa do dinheiro. Então, por causa do dinheiro, as pessoas fazem inúmeros sacrifícios. Por causa de Deus, não. Por causa de Deus já é uma obrigação aparecer ao domingo e de repente uma vez na semana no encontro. Mas pelo dinheiro a gente faz coisas que por Deus nós não faríamos em hipótese alguma. A questão é: você quer construir uma casa e aí você trabalha igual um condenado. 2 empregos, se aperta aqui, guarda ali, junta, aí você diz assim: eu tenho que construir alguma coisa para deixar para o meu filho ou para minha filha. Alguma coisa de errado nisso? Não, claro que não. A questão é que quando seu filho cresce, ele casa com uma menina que não vai com a sua cara. A mulher do seu filho não gosta da sogra ou do sogro. E aí quando você morre, sabe o que ela fala? Vende! Eu não quero morar naquele buraco. E aí todo o sacrifício que você levou para construir, teu filho vai vender pelo valor de 1/3 do que você gastou. Bom, eu não estou desestimulando ninguém aqui a não juntar as coisas para os filhos. Mas eu quero conscientizar que as coisas dessa vida a gente se sacrifica tanto e um dia a gente parte. Eu pergunto: você leva a sua casa nas costas? Você leva o seu carro para o céu? Não.
Teu celular vai com você lá para o céu? Não vai. E quando você chega lá, a palavra de Deus diz que nós também seremos recompensados. E Deus vai perguntar para você: e aí? Você merece alguma recompensa? Aí você vai dizer: mas Deus, eu construí uma casa, ficou lá. Eu comprei um carro, ficou lá também. E a televisão de 50 polegadas também não pode entrar aqui. A única coisa que você leva para lá são as suas obras e não seus bens. Só que nessa vida nós vivemos tão focados em comprar, em consumir, em ter, em trocar, que você passa a vida toda vivendo em função de você. Você não vive em função de ajudar o próximo, de levar o amor de Deus, de gerar novos discípulos, de ganhar almas. Então, duas coisas podem acontecer com você ao partir. Uma é chegar lá e você não ter nada em troca. A questão é, tudo que você tiver aqui é por um espaço de tempo. Uns são 20 anos, outros são 50, outros são 80. E acaba. Lá é eterno. Se você não tiver nada lá, eternamente você não vai ter nada. Eu vou ter alguma coisa lá, a Bíblia diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, Deus nos promete moradia, Deus nos promete galardão, são prêmios. Só que lá, o que você fizer aqui define o que você vai ter lá. E algumas pessoas não terão nada. Mas se você quer ter aqui, será que lá você não gostaria também de ter alguma coisa? Porém, a segunda situação é: você pode também, além de não ter nada, não ter nem o direito de entrar lá. E aí é o teu mais grave, né? Nem lá ele deixar você entrar. Ah, Marcelo, você tem certeza disso? Certeza eu não vou te afirmar, porque cada um responde individualmente. Eu vou responder por mim, você vai responder por você. Mas eu queria que vocês refletissem que os ensinamentos de Jesus dizem assim: apartai-vos de mim que não vos conheço, para o fogo eterno, porque eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive preso e não foste me visitar. Eu tive doente e não foste me ver. Por quê? Porque não deu tempo. Estava tão preocupado com o meu trabalho que eu não fiz nada por ninguém. Então, quando Jesus disse: ajunte tesouro no céu, eu acho que quem é inteligente pensa muito mais no que vai conquistar na eternidade daquilo que pode conquistar nessa vida. Não estou dizendo para você não tenha a sua casa, não tenha o seu carro, não tenha as suas coisas direitinho. Mas cuidado, porque aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Se o teu coração estiver em Deus, você está mais focado em lá do que aqui. E talvez aqui você não seja tão bem sucedido quanto muitos são. Mas lá, tenha certeza, você será. E os que só pensam nessa vida, Paulo diz assim: esses são os mais miseráveis de todos os homens. Então pense bem com relação ao que Jesus falou. Para a gente concluir, eu vou ler agora o versículo 22. Vocês podem me acompanhar? A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será
tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, e há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Eu gostaria primeiro aqui de falar sobre a candeia dos olhos. Ele diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, não é isso? Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Muitas vezes, o resultado da sua qualidade de vida está exatamente nos seus olhos. Como assim, Marcelo? Boa parte dos problemas das pessoas não está nas circunstâncias, está na forma de ela ver a vida. Infelizmente, muitas vezes as pessoas veem a vida da forma errada. E automaticamente, por elas enxergarem a vida da forma errada, ela sofre com o corpo a maneira de ela estar vendo a vida. Marcelo, como isso acontece na prática? Um dia você abre a geladeira e na geladeira tem ovos. De proteína só ovos. Você não tem frango, não tem carne, não tem nada. Só tem ovos. Você pode olhar para os ovos dentro da geladeira e você fica totalmente deprimido, oprimido e dizer assim: meu Deus, eu só tenho isso para comer, que vida é essa? Eu posso ao mesmo tempo abrir a geladeira e olhar os ovos e dizer assim: graças a Deus que pelo menos eu tenho um ovo para comer. Onde está o problema? Está na geladeira, nos ovos ou na forma de eu ver aquela situação? Exatamente. O primeiro vai ficar deprimido, vai questionar Deus, vai ficar mal. O segundo vai se realizar, porque na realidade foi a forma que ele viu aquela situação. Muitas pessoas, quando me procuram para compartilhar seus problemas, eu percebo que os problemas delas estão aonde? Na cabeça. Porque elas estão vendo as coisas de forma distorcida. Então Jesus, ele começa a nos alertar e dizer: cuidado com seus olhos. Porque muitas vezes você está vendo a coisa de forma errada. Vou dar um outro exemplo prático. Seu marido chega às 7 horas da noite, certo? Aí o que acontece? Na segunda ele chega às 7, na terça ele chega às 7, na quarta ele chega às 7, na quinta-feira ele não chega às 7. Se os teus olhos forem maus, você vai pensar assim: com quem ele está essa hora? 7h20, 7h30? Meu Deus, com quem esse homem está agora? Ele deve estar se enrabichando com alguma mulher por aí. Aí você fica mal, né? Porque os seus olhos são maus. Aí pior, aí ele chega, normalmente acontece às vezes um imprevisto, qualquer um pode acontecer um imprevisto. Aí ele chega, aí você diz assim: com quem você estava essa hora? Estava no trânsito. Não, mas todo dia você chega no horário certo, porque hoje você está atrasado. Não, mas eu estava no trânsito. Eu quero saber com quem você estava, me dá seu celular. Aí começa. É assim que acontece. Aí às vezes o indivíduo ele não está fazendo nada. Aí sabe o que o diabo faz? É essa hora que o diabo entra. Tá vendo? Tu não está fazendo nada e está sendo acusado. Então vai lá e faz. Pelo menos te acusa com razão. É assim que o diabo coloca na cabeça da pessoa. E às vezes você estraga a sua vida, porque tudo começou porque você vê da forma errada. Eu vi muitas histórias de homens falando assim: Marcelo, minha mulher me perturbou tanto dizendo que eu tinha outra na rua, que eu acabei arrumando. Estou justificando o erro do homem? Não. Mas tudo começou
da forma de se ver as coisas. Então nós precisamos ter muito cuidado da forma que a gente está vendo as coisas. Você passa por uma pessoa na rua, a pessoa não te cumprimenta. O que você faz? O irmão Marcelo passou na rua, não cumprimentou você. Aí o que você faz? Eu não volto mais nessa igreja. Esse pastor fala lá de amor, mas passa por mim do meu lado, não fala comigo, não piso lá nunca mais. Se os teus olhos forem bons, você pode dizer assim: irmão Marcelo, pare, você não está me vendo, estou aqui. Se os teus olhos forem maus, você vai ficar ofendido. Porque não somente o Marcelo ou qualquer outra pessoa pode um dia estar andando na rua preocupado, pensando em alguma situação que precisa ser resolvida, ou até mesmo distraído. E muitas vezes, porque os nossos olhos são maus, você vê a coisa muitas vezes de forma errada. Vou dar um outro exemplo prático. Tinha uma pessoa que falou uma vez assim para mim: ninguém me liga. Que amor é esse? Ninguém liga para mim. Eu perguntei para a pessoa: e você liga para alguém? Aí ela ficou sem graça. Você liga para alguém? Eu não ligo não. Como é que você quer cobrar dos outros aquilo que você não faz? Você está ali conversando, aí tem um grupo ali conversando, aí você começa a pensar: estão falando de mim. Tu não sabe, tu nem ouviu o que está sendo falado, mas estão falando de mim. É de mim que estão falando, tenho certeza. Quantas situações no dia a dia, porque os nossos olhos são maus, o nosso corpo sofre. Por que sofre? Porque você fica oprimido, chateado, aborrecido, revoltado, magoado, sem necessidade. Então, ensinamento de Jesus: mude a sua visão. Vamos ver as coisas primeiro pelo lado positivo. Se não for o lado positivo, ok, estava negativo, mas primeiramente olhe as coisas de uma forma positiva, para que você não sofra. Porque tem muita gente sofrendo, tem muita gente que me procura: eu quero conversar com o senhor, eu estou em crise, eu estou mal, eu estou com um problema. E muitas vezes é pela maneira de ela estar vendo as coisas. Às vezes eu converso com a pessoa, faço ela ver de uma forma diferente, e ela sai feliz da vida. Porque onde estava o problema? Aqui. Pode perguntar. Isso. Vou até aproveitar esse comentário aqui da nossa irmã, que é muito importante, porque muitas vezes a gente também tem uma visão negativa de nós mesmos. Ah, eu sou um fracassado. Ah, eu sou um derrotado. Ah, eu sou um incapaz. E você se olha como a pior pessoa do mundo. Seus olhos são o quê? Maus. E você acaba se tornando aquilo que você se enxerga. A palavra de Deus diz que Abraão, ele estava numa tenda, ele estava se lamuriando, porque ele não tinha filhos. Primeira coisa que Deus falou para Abraão: Abraão, sai da sua tenda. A tenda fazia ele só ver a circunstância de onde ele estava. Ele não conseguia ter uma visão ampla. Quando ele saiu da tenda, Deus falou: olhe para o céu, conte as estrelas, se puder. Assim será a sua descendência. Para Deus operar na vida de Abraão, a primeira coisa que Deus fez foi mudar a visão dele. Eu quero terminar aqui colocando para você a seguinte situação: qual é a visão que você tem de você? E você vai saber se você vai sofrer ou não. Porque você será aquilo que você se enxerga. Amém? Posso ir um pouquinho mais ou vocês preferem que a gente termine por causa do horário? Deixa eu ver.
Vou concluir esse capítulo aqui e a gente termina, tá? Isso aqui é um comentário breve. Por isso vos digo, Mateus 6:25, dê atenção aqui. Por isso vos digo, não estejais ansiosos com a vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado da sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como cresce, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que havemos de vestir. Pois todas essas coisas os gentios procuram. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Eu quero terminar aqui esse estudo agora, que a gente terminou o capítulo 6. Semana que vem a gente vai estudar o 7 e aí a gente acaba o ensinamento da Didaquê. Um dos grandes problemas do século hoje na vida das pessoas chama-se ansiedade. Faço uma pergunta para vocês. Quem aqui é muito ansioso? Por favor, levante a mão. Bom, Jesus, ele aqui já sabendo da nossa natureza, ele nos exorta a nós rompermos com a ansiedade. Quando ele diz, não andeis ansiosos. Bom, como nós falamos no estudo, nós somos educados e somos influenciados pela sociedade ao consumo, à aparência. E aí você liga a televisão, quando você liga a televisão você escuta, compre, 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 compre. Não é assim? Você não consegue ver um programa se não tiver ali alguém martelando na sua cabeça para comprar. Quando não é para comprar, é para trocar. Por exemplo, quem aqui já trocou de celular mais de 5 vezes? Só 2 pessoas? Só 3? Se baixar para 4 aí aparece mais gente, né? Muitas vezes nós trocamos de celular sem necessidade. Por que nós trocamos então? Porque é um diz para você, troque, 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 porque esse é melhor que o outro. E aí está saindo um próximo agora, e com certeza alguns aqui já estão na cabeça, como vão juntar dinheiro para trocar? Então assim, não seja influenciado por esse século. As pessoas ficam ansiosas e preocupadas o seguinte, ai meu Deus, eu tenho que ter uma outra roupa porque o que as pessoas vão pensar de mim? Às vezes as pessoas não estão pensando nada de você, mas você, pela sua ansiedade, fica desesperado. E aí o que você faz? Se tem uma festa, a roupa tem que ser nova. Não pode repetir. Não tem pessoas aqui que são assim? Ah, eu não repito roupa em festa não. E na realidade, essa ansiedade, que muitas vezes vai se agravando, tem feito as pessoas procurarem, sabe quem? Psiquiatra.
ela vai se agravando, se agravando, se agravando, e você fica tão ansioso, daqui a pouco você está na mão de um psiquiatra. E o psiquiatra tem não vou falar dos psiquiatras, porque de repente amanhã alguém pode se ofender comigo. Mas, na maioria das vezes, o psiquiatra, ele passa imediatamente para você o quê? Um medicamento. Alguns desses medicamentos vão tornar vocês uma pessoa dependente desse medicamento. E um dia você quer se livrar dele, e você percebe que você não consegue mais dormir sem ele. E tudo começou porque no início você se deixou levar exatamente por essa sociedade que pressiona você a mostrar a aparência para ser reconhecido, a trocar o que tem, a ter mais. E aí você vive numa ansiedade de ter, de comprar, de possuir. E aí Jesus ele já alerta: não seja ansioso, não seja ansiosa. Antes, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Existem pessoas que elas só conseguem minimizar a ansiedade comprando. E às vezes elas não estão em condições de comprar. Mas ela tem o quê? O cartão. E com o cartão de crédito não podendo comprar, ela assim mesmo compra. Por quê? Ansiedade. Ela não precisa daquilo, mas ela tem que comprar aquilo para tentar minimizar a ansiedade. Você já saiu na rua e você está ansiosa e você chega na loja e aí depois que você compra, você chega em casa e você... Ai. Mas no mês seguinte, você está de cabelo em pé porque o seu cartão de crédito está acima da sua condição de pagamento. Aí você está profundamente deprimido porque você não conseguiu pagar. Agora, eu pergunto para vocês, quantas vezes vocês se endividaram sem necessidade, só pela ansiedade que tinha que ser aquela roupa, porque a outra que você tinha, que também é muito boa, você fazia questão que tinha que ser uma nova para mostrar para os outros. Eu duvido que não tenha ninguém aqui que já não se endividou sem necessidade por causa da ansiedade de comprar. Pode até esconder de mim aqui porque não quer confessar. Mas eu tenho certeza que tem gente aqui que já se enrolou financeiramente por causa do problema da ansiedade. E depois sofre com isso. Então, quando Jesus ele fala as coisas, ele fala com muita propriedade. Então Jesus já alerta: não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Marcelo, o que eu faço? Faz o que ele falou. Olhe para as aves do céu. Está ansioso? Vai para um lugar que tem muita ave voando. Certo? Não é isso que ele fala ali? Olhe para o lírio do campo. Não é isso que ele fala? Você quer ver um exemplo? Alguém já foi aqui visitar o Ecopark? Já foi. Quando você chega lá, não é uma visão maravilhosa? O que acontece com você quando você vê aquele verde todo? Relaxa. Não relaxa? Tá ansioso? Em vez de você sair para comprar, vá para um lugar muito bonito. Um lugar que tenha muito verde. E olha as montanhas. Até aquilo passar. Orientação dada por quem? Não foi Jesus que disse? Não andeis ansiosos. Olhai para os lírios dos vales, né? Nem mesmo Salomão. Olhar para as aves do céu. Então, tá ansioso. Procura focar a sua visão em coisas que vão trazer para você serenidade. Mas não se deixa vencer pela ansiedade. Porque a ansiedade ela vai te prejudicar. De alguma forma ela vai te prejudicar. Ou na sua saúde, porque ela pode desencadear em você uma gastrite, desencadear em você uma pressão alta, desencadear em você um problema de humor, ou nas finanças, porque ela pode fazer você ficar endividado sem necessidade. Então, guarde o ensinamento de Jesus, pratique, não seja somente ouvinte, mas
principalmente praticantes. Amém, amados? Estamos encerrando aqui a nossa reunião. Alguém quer fazer alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida? Somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Para a glória de Deus, somos um.